Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas aí de como vocês podem estar controlando o nervosismo no dia da prova prática. Porque a gente sabe que não tem como não ficar nervoso, o aluno fica nervoso, desde o momento que a autoescola entra em contato com o aluno, dando a data da prova, né? O dia e o horário, o aluno já fica nervoso ali. Muitas das vezes o aluno fica mais ansioso, fica pensando na prova o tempo todo, querendo que aquela data chegue logo, não consegue dormir muito bem e aí por aí vai. Então não tem como não ficar nervoso, mas tem como controlar o nervosismo, beleza? E a gente sabe também que isso é um fator, né, que prejudica muito os alunos no dia da prova, então a gente tem que trabalhar sim essa ideia, temos que usar dicas para que isso venha ajudar a gente na prova, favorecer na aprovação. Beleza? Então vou estar dando dicas aqui para vocês, dicas de que fatos que aconteceram com meus alunos usaram essa estratégia e deram super certo. Então, queria compartilhar com vocês aqui hoje. Beleza? Então, antes de tudo, aí eu queria estar pedindo para vocês que ainda não são inscritos no canal, para que venham estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações para que venham estar recebendo mais vídeos. Beleza? Dê um like aí, que com certeza vai estar reforçando o nosso trabalho, que a nossa ideia aqui é fazer vocês desenvolverem cada dia mais aí. Tá bom? Então vamos lá. Coloca o cinto de segurança aí que eu vou passar a marcha e acelerar. Pessoal, então vamos lá. Eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês estarem controlando o nervosismo na prova. Aí vocês vão analisar qual perfil vocês se encaixam dentro dessas dicas que eu vou estar passando. Mas antes eu gostaria de dar um exemplo aqui de dois fatores de nervosismo que aconteceu comigo na prova e me marcou muito, tá? Então vamos lá. O primeiro foi uma aluna que quando a examinadora marcou o cronômetro para ela, mostrou a ela o cronômetro para ela iniciar a prova, ela já tinha ajustado tudo, feito todo o ajuste, já estavam dentro do carro aqui com ela e o outro lá de fora. Quando ela falou que podia iniciar, simplesmente ela não conseguiu se mexer mais. Então o nervosismo dela foi tão grande naquele momento que travou ela. Então um dos fatores que me marcaram muito na prova foi esse, entendeu? Que a gente não espera que isso vai acontecer, mas realmente, infelizmente, aconteceu com uma aluna minha e ela infelizmente foi reprovada, porque quando a examinadora foi falar com ela para iniciar a prova que o cronômetro já estava, né, marcando o tempo, aí ela ficou nervosa, já esqueceu de dar seta, esqueceu de olhar, então infelizmente foi reprovada por conta do nervosismo. E a outra situação foi de uma aluna minha, que ela também tinha ajustado tudo, estava tudo certinho. Na hora que a examinadora mostrou o cronômetro para ela iniciar a prova, ela simplesmente, ao invés de ela fazer a baliza primeiro, ela foi pro percurso. Para você ver tamanho nervosismo que ela estava na hora. Ah, Alex, mas ela estava ciente que tinha que fazer a baliza primeiro? Sim, estava ciente, porque no primeiro dia de aula a gente estrutura, a gente passa para o aluno. Quando vai passar a baliza para o aluno, explica que a primeira coisa é a baliza para depois o percurso. E na prova também os examinadores, quando chamam o aluno para a prova, eles mostram a vaga, fala do tempo, fala que tem que botar o carro primeiro na vaga. Então é tudo bem explicadinho e infelizmente o nervosismo acaba atrapalhando na prova. Então estou dando aqui dois exemplos, né, de nervosismo que aconteceram comigo na prova, que realmente me marcaram muito. Então eu acho que a gente tem sim a necessidade de estar usando recursos para que a gente venha ficar mais tranquilo e que venha dar tudo certo na prova, né, que infelizmente tem um índice muito alto de reprovação. Claro que ainda existe, o aluno não está tão preparado, né, por conta disso é reprovado, mas existe também a condição do nervosismo, que ainda é muito alta, entendeu? E reprovam muito. Normalmente a gente às vezes perde alunos bons, que tem total capacidade de passar, e é reprovado por conta do nervosismo, tá bom? Mas graças a Deus, né, eu não tenho que reclamar, assim, tenho mantido uma média de aprovação, mas eu sei que aqueles que são reprovados é por conta do nervosismo. Então a gente vamos estar trabalhando isso aí para que isso não venha acontecer com nenhum de vocês, e se já aconteceu com vocês também, isso não venha se repetir. Que a proposta aqui é essa, a gente fica seguro na prova. Então vou estar dando algumas dicas para vocês aí, né, relacionado ao assunto, tá? Primeiro passo, primeira dica que a gente sempre escuta, né, as pessoas falarem, principalmente, são dicas de muitos psicólogos. Eles passam técnicas de respiração, né, para vocês controlarem a ansiedade, e isso ajuda, realmente ajuda bastante. Também
Algumas pessoas gostam de ouvir músicas para que venha se sentir mais relaxado, também ajuda bastante. Mas a dica que eu vou estar dando aqui são as dicas, outras dicas que vão acrescentar mais ainda, beleza? Uma delas é o chiclete, tá? Já aconteceu de vários alunos meus se sentirem um pouco ansiosos e nervosos na prova e usarem essa estratégia de mastigar chiclete na prova, e eu vi que deu certo. Aí eu procurei pesquisar também a respeito, né, do chiclete, e percebi que o chiclete ele tem vários fatores positivos que vêm a favorecer vocês no dia da prova. Ele melhora a concentração, diminui o estresse, diminui a ansiedade, tá bom? Então ele tem vários fatores positivos que eles vão estar ajudando vocês na prova. O chiclete também deixam vocês mais relaxados, já foi comprovado também. Então tem esses 4 fatores positivos que vocês têm relacionado ao chiclete. Realmente aconteceu com alunos meus, muitos alunos meus que já usaram essa estratégia e passaram na prova. Então fica mais relaxado. Então eu mesmo às vezes já mastiguei chiclete e acaba você ficando um pouquinho mais relaxado mesmo, diminui um pouquinho mesmo. Eu percebi que realmente funciona. Tá? Então estou dando essa dica aqui para uma dessas dicas aqui para vocês, tá? Para vocês, né, saberem que realmente já aconteceu e já funcionou. Então, se já funcionou, a gente está indicando aí, beleza, galera? Então vamos lá. A segunda dica que eu dou para vocês, tá? É um pouco até engraçado, mas aconteceu e deu certo. Então a gente também vai indicar, que é cantar, entendeu? Cantar. Eu tinha um aluno que ele, quando eu treinava com ele ficava muito nervoso, então ele esquecia muita coisa, não conseguia relaxar. Que na verdade o nervosismo que a gente precisa é relaxar. Então, durante o treino mesmo, durante a baliza, ele começava a cantar. Então ele percebeu, e eu também percebi, que como ele começava a cantar, ele ficava mais tranquilo, mais relaxado, então fluía. Ele acabava não esquecendo, ficava bem mais tranquilo, sentia, ficava menos desesperado, então ajudava muito. E no percurso também ele começou a fazer isso também, inclusive no percurso do Carrefour, lá mesmo treinando na prova. Então a gente viu que era positivo. Aí ele virou para mim e perguntou se poderia estar usando esse recurso na prova, de cantar durante a prova. Eu falei com ele, não tem nada que impeça você cantar na prova, mas eu te aconselho, quando você entrar no carro, né, você chega para o examinador e fala, ó, eu me sinto mais tranquilo, mais confortável quando eu estou cantando. Eu já fiz isso nos treinos e eu me sinto bem assim. Tem problema se eu cantar aqui na prova, durante a prova aqui? Com certeza ele vai falar que não, mas pelo menos você já comunicou, né? Não vai ser algo que ele vai estar assim, vai ficar assustado, ele já está esperando porque você já avisou ele. Então, tudo é a comunicação que vocês vão ter com o examinador. Tá? Então, se ele falou que não tem nenhum problema, você já vai se sentir até mais à vontade. Então, o que acontece? Esse aluno, ele fez isso na prova, ele fez a baliza cantando, foi para o percurso cantando, e voltou e passou na prova. Passou. Então, no final da prova, quando ele terminou a prova, que a examinadora, ela desceu do carro, ela veio até mim e falou comigo. Ela falou assim, na hora que o calo aperta, rapidinho canta louvor. E riu, deu um sorriso e saiu. Mas, enfim, conseguiu, né? Eu até achei engraçado o jeito dela falar, mas se funcionou, eu sei que realmente funciona, a música ela ajuda, tá? Então funcionou bem com ele na prova e com outros alunos meus também que têm esse hábito de cantar, observa que fica mais tranquilo. Então a gente indica aí, então gostaria de estar indicando para vocês aí, que gostam de cantar, de repente pode ser um recurso que vocês têm aí para estar controlando o nervosismo na prova, tá bom? E o terceira dica também é você falar o que você vai fazer. Já aconteceu isso com vários alunos meus que eram muito esquecidos, ficavam muito nervosos tentando lembrar as coisas. E quando eles começavam a fazer baliza, falando tudo que tinha que fazer, eles ficavam mais tranquilos e passavam a não errar mais. Por quê? É o jeito que tem deles relaxarem, de ficar mais tranquilo e gravarem as coisas, tanto na baliza quanto no percurso, entendeu?
Então, eu tive vários alunos assim nessa situação e a maioria tudo costuma passar, porque vai falando e vai fazendo devagarzinho, vai relaxando, vai fluindo, as coisas vão acontecendo, a realidade é essa. Então, eu percebo que isso é positivo para quem tem esse hábito, quem grava as coisas dessa forma, que se sente mais tranquilo em falar e depois executar. Então, a gente indica, então acaba controlando um pouco mais o nervosismo, porque você sabe que você está falando, está fazendo, entendeu? Passo a passo, então isso é importante, tá? Então também vou indicar aí o fato de você falar para fazer as coisas, para não esquecerem nada na prova e ficarem mais tranquilos, então, beleza? Essa terceira dica, que já aconteceu comigo na prova, é até um pouco também muito diferente, mas dá certo e aconteceu com um aluno meu, tá? Que ele fez isso antes da prova e deu certo, super certo. Eu achei até uma coisa diferente de tudo que eu já ouvi falar, né? Para você controlar o nervosismo. O caso dele foi o seguinte: esse aluno ele gosta de fazer atividade física, caminhar, correr, então gosta de fazer isso, é bom, a gente indica, é muito bom para relaxar. Só que no dia da prova, a prova do Carrefour, normalmente lá começa às 8 horas, inicia às 8 horas da manhã. Ele chegou lá às 6h30 da manhã. Para quem já foi no Carrefour sabe que lá é grande o espaço lá. Então o que ele fez? Ele começou a fazer caminhada lá no percurso do Carrefour, de vez em quando dava uma corridinha, depois parava para fazer uma caminhada. Então ele foi de manhã cedo para lá e só ficou fazendo isso. Quando deu 7h30 ele parou mais ou menos, aí deu aquela relaxada, deu aquela caminhada de manhã. Então esse foi um método que ele tem de relaxar, controlar a ansiedade dele, ele falou comigo, nervosismo. E realmente ele ficou muito mais calmo, muito mais tranquilo, fez a prova prática dele, não perdeu ponto nenhum. Então eu parei para pensar e analisei, realmente a atividade física ela relaxa, entendeu? Para quem gosta, até para quem não gosta também, você vai se sentir mais relaxado. Então a forma dele ficar mais relaxado, mais tranquilo e menos nervoso, botar aquela ansiedade dele para fora, foi fazer atividade física. Então, para quem gosta também, eu acho que pode ser uma dica bem interessante, né? Você um dia antes da prova, para quem gosta de correr, caminhar, fazer academia também, isso aí vai ajudar vocês, entendeu? A não ficar pensando só na prova também, relaxar a mente de vocês. Então, a verdade é que com ele funcionou, então é diferente, porque eu nunca vi isso acontecer, não chegar lá cedinho na prova e ficar fazendo caminhada, entendeu? E resolveu, ajudou bastante. Então, se funcionou, a gente indica e a gente sabe que é um bom recurso também e é saudável também, né? Você fazer caminhada. Então funcionou com ele, então eu indico você fazer atividade física, que isso vai ajudar vocês também a dar uma relaxada, beleza? Então estou compartilhando aqui com vocês algumas dicas, né? Eu dei o exemplo do chiclete, dei exemplo de você cantar músicas, dei exemplo de você falar o que você tem que fazer e dei exemplo da atividade física, esses 4 itens aí, né, junto com, com técnicas, né, de respiração, que eu falei no começo, ouvir música. Então, tudo que vocês puderem fazer para ajudar vocês a controlar o nervosismo é benéfico. Aí vocês vão ver qual perfil desses você se encaixa. Pode observar que tudo que eu falei aqui agora são coisas naturais, né, são coisas bem tranquilas, bem naturais mesmo, tá? Que realmente pode funcionar e vocês viram que encaixa melhor com vocês. Tranquilo? E eu também acho também que assim, uma dica que eu dou para vocês também é que quando marcarem a prova de vocês procurem falar só com pessoas que vocês conhecem, pessoas próximas, pessoas que vocês sabem que vai dar palavras positivas para vocês, vão incentivar vocês, né, na prova. Não ficar falando com muita gente, que isso acaba criando uma expectativa muito grande no aluno, entendeu? Aí acaba aumentando a ansiedade do aluno e o nervosismo. Então, procura ser um pouco sigiloso nesse sentido. Aí passou na prova, aí você comenta com os amigos, entendeu? Que passou, aí sim, família,
vai falando, mas se vocês puderem, quando marcar para vocês a prova de vocês, né, guardar essa informação com o mínimo de pessoas possíveis, com certeza vai ajudar vocês também, tá? Então a dica que eu dou para vocês, tá? Então, por exemplo, eu tive um exemplo numa prova minha que eu fui uma vez, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha. Ela foi minha aluna na prova, sendo que quando eu estava treinando ela era aluna de outro instrutor, então ela já tinha sido reprovada 3 vezes. Aí ela passou pro meu carro, tá? Aí eu treinei ela antes, que quando o aluno troca de carro, vocês têm que ver, a gente tem que avaliar o aluno. Fiz um treinamento, aí acertei algumas coisas, né? Que eu achei que precisava corrigir no treinamento dela. E eu observei que ela se sentia muito insegura por muitas palavras negativas que ela ouvia, entendeu? Até mesmo, como eu vou dar um exemplo aqui, dentro da própria família. Coisas que assustavam ela, entendeu? Então ela ficava nervosa na prova, se sentia muito cobrada, porque ela já tinha reprovado 2 vezes, já ia para a terceira. Então ela ficava muito nervosa, isso aumentava a tensão dela e o nervosismo. O que eu fiz? Preparei ela primeiro, claro, logicamente, dentro de tudo que eu falei aqui, o mais importante é o aluno estar preparado para a prova, saber o que vai fazer, ter confiança, ter segurança no que vai fazer, tá? Isso é o passo mais importante que vocês vão estar dando, e depois controlar o nervosismo. Então eu vi que ela já estava segura e ela precisava só controlar o nervosismo dela, que ela ficava muito nervosa. Aí depois eu até descobri uma das causas que ela ficava nervosa. No dia da prova eu analisei isso e percebi por quê. Quando ela foi para a prova, prática dela, então eu tranquilizei ela, falei, não, você vai conseguir, pensamento positivo, você já está fazendo tudo certinho, já corrigiu o que você estava errando, você está mais tranquila. Então, vai que vai dar certo, vai, pode ir com fé que você vai conseguir passar. Aí procurei tranquilizá-la. Sendo que no dia da prova, o pai dela apareceu lá na prova. Então eu já tinha preparado todo o ambiente com ela. O pai dela apareceu lá na prova. Quando ele chegou perto da bancada dos examinadores, ele começou a falar um pouquinho mais alto. Eu senti que ela estava ficando nervosa. Ela estava próximo do lado dele, nós três. E ela falando, ele falando, reclamando dos examinadores, que eles estão ali mesmo para reprovar os alunos, que era por isso que ela não passava, porque a intenção deles era essa. Várias coisas que ele ficou falando na hora. Aí, tudo contrário do que eu falei, eu analisei tudo contrário do que eu falei. Eu, tentei tranquilizar ela, falei que ela ia conseguir passar, era só ela botar em prática o que ela aprendeu, que dessa vez ela ia conseguir. Aí o pai dela chega na hora e começa a falar dos examinadores, então por isso que ela já entrava no carro nervosa, porque ela já tinha aquela imagem negativa dos examinadores, já tinha a imagem negativa de que muita gente é reprovado, então ela já ia como? Mais nervosa ainda para a prova. Por quê? Porque ao invés do pai dela tentar tranquilizar ela e dar um apoio para ela, fala, não, minha filha, vai lá, você vai conseguir dessa vez, dá um abraço nela, entendeu? Que nessa hora a pessoa precisa de um abraço, você vai conseguir, você treinou, você fez tudo certinho, entendeu? Isso vai passar mais confiança para a pessoa fazer a prova. Aí eu cheguei em cima dele, chamei ele no canto, na prova, afastei ele da filha dele, chamei ele no canto e falei, poxa, deixa eu te falar um negócio. A sua filha, ela tem total condições de passar, eu treinei ela, eu sei que ela tem condições de passar. Ela estava com o psicológico muito abalado, entendeu? Eu tranquilizei ela, estou tentando tranquilizar ela. Aí se eu chego aqui e começo a falar mal do examinador, isso vai fazer com que ela fique mais nervosa ainda e reprove de novo. Então, o que o senhor tem que fazer não é ficar falando mal, ainda mais agora, numa hora dessa. Você chega em cima dela, conversa com ela, dá um abraço, fala que dessa vez ela vai conseguir, vai dar tudo certo, passa coisas positivas para ela. Entendeu? Aí eu cheguei, chamei ele, eu falei, poxa, ela já foi reprovada já várias vezes por isso, ela já chega lá já nervosa com essa imagem negativa. Que na realidade, a maioria dos alunos quando erram, não é culpa do examinador. Às vezes o aluno esquece uma seta em uma olhada, então eles não têm o que fazer, eles vão reprovar, eles estão ali para fazer o trabalho deles, a verdade é essa. E na maioria das vezes acontece isso. O próprio nervosismo faz com que o aluno crie aquela imagem negativa e já chega na prova e fica nervoso com essa situação e acaba reprovando. Entendeu? Então, a realidade é essa. Tem que ir com pensamento positivo, ciente do que vai fazer, procurar controlar o nervosismo. Dei alguns exemplos que dá tudo certo. Aí o pai dela virou pra mim e ficou, é mesmo, né? Eu
falei, pô, claro, se tu ficar falando mal aqui, tu vai criar nela, ela vai aumentar mais o nervosismo dela ainda, já vai entrar no carro ali nervosa e não vai conseguir passar de novo. Chega lá, fala que ela vai conseguir, vai dar tudo certo, entendeu? Aí ele pegou, foi perto da filha dele, depois falou com ela, conversou com ela, deu um abraço nela, deu um apoio. Ele realmente viu que o que eu falei tinha razão e foi lá e falou com ela. Resumindo, ela foi, entrou no carro, fez a prova e passou. Hoje ela está habilitada. Então, certas palavras, entendeu? Acaba deixando as pessoas mais nervosas ainda. Então, vocês têm que ter pensamento positivo. Não é porque uma pessoa reprova que a outra vai reprovar, entendeu? Então, você tem que sempre botar coisa positiva na cabeça, na mente dos alunos, incentivar os alunos, e vocês ter confiança também e ir para a prova com a cabeça erguida mesmo, entendeu? Para poder chegar lá, controlar, né, e fazer as coisas de forma correta que dá tudo certo. Então, estou dando uma dica aqui também, né, que além de vocês usarem essas técnicas vocês é bom, né, ter pessoas positivas do lado de vocês para estar incentivando, que com certeza vai ajudar bastante. Beleza? Então eu espero ter ajudado vocês aí mais uma vez aí com esse vídeo, dando essas dicas aí para a prova e que venha dar tudo certo para vocês aí também. Beleza? Então peço que vocês venham estar se inscrevendo no canal, ative as notificações, como eu falei, para estar recebendo mais vídeos, mais dicas que venham estar favorecendo vocês nas provas e no dia a dia também do trânsito. Beleza? Dê um like aí, tá? E indique para os amigos aí, tá? O canal, e com certeza, né, vai ajudar bastante aí no desenvolvimento. Então um abraço a todos aí, fiquem com Deus.